Então, vamos começar o nosso estudo dirigido, então, sobre questões de cirurgia geral. Nós temos questões de residência, questões do ENAD, questões de validação, questões da própria disciplina de clínica cirúrgica. E vamos respondendo cada uma delas. Então, vamos lá começar? Primeira questão. Uma senhora de 70 anos procura um ambulatório com queixa de fraqueza há cerca de 3 meses. Apresenta esporadicamente dor abdominal difusa e cólica, não muito intensa, que melhora com antispasmódico, perdeu 4 quilos nesse período. Nega qualquer sangramento genital, nega antecedentes pessoais mórbidos significativos. Sua irmã faleceu de câncer do intestino, tomou um comprimidinho para pressão, ao exame bastante descorada, não apresenta-se emagrecida e não apresenta edema. Pulso de 116, pressão arterial de 15/9. Frequência respiratória de 24. Não tem dor à palpação do abdômen, não se palpam massas. O toque retal não mostra nenhuma alteração. Traz o resultado de 3 parasitológicos de fezes que são negativos. A conduta inicial para esse doente é tratar com sulfato ferroso e ácido fólico, se não houver melhora, fazer biópsia de medula óssea, solicitar TC, solicitar colonoscopia ou enema opaco, pesquisar sangue oculto nas fezes e tratar presença e tratar empiricamente para doença. Ih, cara. A D é tudo junto, hein? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ó. Pesquisar sangue oculto nas fezes e tratar sangue. Ai, caramba, tive onde escrever isso aqui. E tratar empiricamente para a doença pélvica. E pronto, agora está certinho. E o último, tratar parasitose intestinal apesar de exames negativos. Temos 5 alternativas para essa senhora de 70 anos. Podem começar a responder quando quiser. Não. Desculpa. C. Temos um C por aqui. C, 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 E. Não, é anterior. Ah, perfeito. Gostei. Agora eu gostei. Fiquei preocupado. Mudei a questão, falei, o que esses caboclos estão? Eita. Então vamos ficar com a C? E por que vocês acham que é a C? A senhora tem 70 anos, tem anemia. E o que vocês querem fazer com a colonoscopia? O que vocês querem ver na colonoscopia? O que vocês pensaram para responder isso? Todo mundo acertou. Brilhante. Mas por que C? Câncer aonde? Aonde do câncer coloretal? Todo mundo acertou, é C. Mas por que eu não peço reto sigmoidoscopia? 60% dos tumores são do lado esquerdo. Isso, Luiz Henrique já mandou bem aqui.
Não, não teria. Afilamento de fezes, quem escreveu, é tumor de borda anal. O único câncer que dá filamento de fezes é lá na saída, é borda anal. Não dá. Não, isso. É isso mesmo. A maioria acertou o raciocínio. O tumor de colo direito, vamos voltar para a questão. O tumor de colo direito cresce para fora da luz. O tumor do lado esquerdo cresce para dentro da luz. O tumor do lado esquerdo cursa mais com obstrução intestinal. O tumor do lado direito, porque cresce para fora, vai dar massa palpável, diarreia e anemia, porque ele não chega a exteriorizar lá fora, mas faz pesquisa de sangue oculto nas fezes, que fica aquele sangramento lento, 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 e o paciente vai anemiando aos poucos. É tão aos poucos que vocês veem que ela está taquicárdica, mas ela não está hipotensa. E a mucosa dela está bem empocorada. Então, a resposta de vocês é certinho. Paciente idosa com anemia tem que pensar em fazer colonoscopia. Perfeita a resposta de vocês. Próxima questão. Um menino de 10 anos é levado ao pai, um trabalhador rural, à unidade básica de saúde de sua cidade. Está no 8º dia de pós-operatório de apendicectomia, que foi feito numa cidade a 150 quilômetros de onde ele mora. O menino teve alta no 3º dia pós-operatórios em boas condições, tendo a cirurgia, o pós-operatório e a alta transcorrido de forma satisfatória. Ao deixar o hospital, foi orientado a tomar antibiótico por mais 7 dias, mas não tomou. Foi também orientado a seguimento pós-operatório na cidade onde mora, mas que só hoje procurou o médico. O pai conta que há 3 dias seu filho se queixa com dor na incisão cirúrgica e que há 2 dias a dor piorou, ficando a cicatriz mais elevada e vermelha. A criança está febril e a incisão está bastante abaulada, quente, dolorosa e permeada. Trata-se de uma incisão de McBurney e ainda está com os pontos. Como médico desse menino, você retira os pontos, receita antibiótico e orienta o pai a levar o filho ao hospital onde foi operado para seguimento. Prescrever antibiótico para bactérias gram-negativas, anti-inflamatório e reavaliar em 48 horas. Encaminhar a criança ao hospital onde foi operada para internação e provável relaparotomia. A dividir o pai por não ter dado antibiótico prescrito ao filho e enfatizar a necessidade de fazê-lo agora. Abrir a incisão, orientar a limpeza e curativos, fazendo retorno periódico para avaliação. Vamos lá? Respostas? Quando quiserem. Letra E, letra C. E. Tivemos letra C. Bastante letra E, continuamos com letra E. Letra E. Grande maioria respondendo letra E.
Mais um letra C, outro letra C. Quem respondeu a letra C quer fazer pediatria. Então, vamos lá, vamos para a resposta? Vamos para a resposta. Vamos fechar aqui um pouquinho para mim. Então, vamos lá. O menino tem 10 anos e operou apendicectomia. Ninguém sabe fase, ninguém sabe nada. Ele operou a 150 quilômetros. Lá no hospital, quer dizer, provavelmente ele estava lá em Mansabará, um lugar desse que não tinha muito recurso. O médico passou antibiótico para ele complementar em casa. Mandou embora para casa e tirar os pontos com uma semana. O pai não deu antibiótico, o garoto morava na roça, ficou lá, até que ele começou a fazer febre e a ferida ficou abaulada e endurecida. O que essa criança tem? O que vocês acham que ele tem? Qual é a complicação? Que é a mais comum pós-apendicectomia? Infecção da ferida operatória. Infecção da ferida operatória. Perfeito. Então, essa criança fez infecção da ferida operatória. Ou abscesso da ferida operatória. Conduta. Conduta no abscesso da ferida operatória. Drenagem. Drenagem, ponto, acabou. Tá? Então, quem respondeu, vamos lá, vamos acabando com uma por uma. Retirar os pontos, tá certo, você retira os pontos. Mas tem que drenar a ferida, não está escrito aqui. Receitar antibiótico? Não necessariamente. Então, uma coisa, foi a primeira aula que eu dei para vocês nesse internato, que a gente chamou de uso racional de antibiótico. Quem não assistiu, acessa lá no YouTube que tem. Tá? Então, demos essa aula de uso racional do antibiótico. Primeiro, quando o tratamento efetivo da apendicite é a apendicectomia, é você retirar aquele apêndice inflamado. O antibiótico é coadjuvante ao meu tratamento cirúrgico. Então, para que serve o antibiótico que eu vou fazer? Para tirar já vou responder a fé. Para tirar as bactérias circulantes, para destruir as bactérias circulantes, e para destruir aquelas bactérias que estão no tecido periapendicular. Mas o tratamento efetivo da apendicite é a apendicectomia. Então, 3 dias mandou embora. Para ele operar com uma incisão pequena de McBurney, isso aí eu falo por você por experiência, vocês não têm obrigação de saber isso. Da aula de 3 dias, essa criança teve apendicite em fase inicial, não há dúvida nenhuma. Para que serve um antibiótico numa criança com apendicite, ou num paciente com apendicite? Para matar isso. Ele não altera a chance dele ter abscesso intracavitário. Abscesso intracavitário, eu tenho que ter um substrato anatômico lá dentro, eu não tenho. Aí, perfeito, ele fez um abscesso. Todo mundo respondeu que tem que drenar. Porém, um aqui foi muito infeliz. Foi muito feliz na colocação, mas ele tem febre. Se ele tem uma infecção local com febre na indicação de antibiótico, está certíssimo. A resposta é correta, exatamente. Porém, a infecção da ferida operatória responde tão bem à drenagem que ela é exceção. A infecção da ferida operatória, mesmo na presença de febre, o único tratamento é abrir a ferida, porque você muda tanto o meio que ele responde muito bem. Então, a conduta é a letra E. Abrir a incisão, orientar a limpeza do curativo e fazer retorno periódico. Perfeito. E a única resposta aí que tem drenagem. Nessa é coleção purulenta, vocês têm que partir para a drenagem. E quem pensou no antibiótico por causa da febre, o raciocínio é correto. Porém, nós caímos numa exceção, que é a febre da infecção no pós-operatório. Essa criança você drena, se ela manter febre ou aumentar a hiperemia, que você pensa em antibiótico. Ok? Vamos para a próxima? Homem de 40 anos, analista de sistemas, procura o pronto-socorro de um hospital geral no começo da noite, queixando-se de dor lombar há 10 dias. Diz que a dor tende a ser contínua, piorando muito com alguns movimentos e melhorando com o repouso.
Embora ocorra às vezes, mesmo quando está deitado, nos últimos 10 dias passou longos períodos bem. Houve dias em que a dor que descreve, mais como um incômodo do que como forte, não ocorreu. Nega crises de grande intensidade, mas diz que hoje doeu um pouco mais. Nega náuseas e vômitos, febre ou alterações urinárias. Diz que o incômodo parece ocorrer mais do lado direito, mas às vezes dói também à esquerda. Não tem radiação, não tomou nenhum remédio, pois diz que ser contra a automedicação. Quer fazer exames, pois tem medo de que se trate de cálculo renal e de vir a ter crise forte. O exame físico é normal. Então, temos um caboclo que tem uma dor lombar, ponto. Então, o primeiro passo é se é cirúrgico ou não cirúrgico. Você tem que avaliar se é cirúrgico ou não cirúrgico. Então, aí a pergunta que vem: o que você faz com esse rapaz que está lá no pronto-socorro com você? Solicita TC da coluna pela urgência, já que se trata de hérnia de disco? Diz que seu problema não é de tratar no ponto-socorro, receita de azepam e dá alta? Pede exame de urina e ultrassom das vias urinárias pela urgência para afastar nefrolitise, ou seja, faz isso no PS. Orienta sobre provável causa de dor, recomenda cuidados posturais, prescreve analgésico e sugere que procure acompanhamento médico. Solicita raio-x de abdômen e de coluna e, se normais, faz investigação de nefrolitise. Então, essa é uma pergunta do ENAD. Essa questão caiu no ENAD. Não é essas questões que tem PSF, atenção básica de saúde, mas é um clássico, a gente vê isso no pronto-socorro. E agora, respostas. Como que nós vamos conduzir esse paciente? Tivemos um E. Isso. Perfeito. Meu homônimo ali mandou bem. Então, D ganhou disparado, perfeito. A resposta está corretíssima. Letra D é o correto. É um paciente que, não, evidentemente, não tem um abdômen agudo cirúrgico. Pronto-socorro não é local de avaliar a doença ambulatorial. Tá? A letra B está até certo. Mas desde que você passou de azepam, do cara ficar mais calmo, não está errado. Você não tem que resolver nada. Então, você orienta as causas da dor, analgesia, orienta se ele piorar essa dor, que é para ele voltar no pronto-socorro, mas que, a princípio, isso aí pode ser postural, por causa de dor lombar, pode ser até cálculo renal, mas isso, local de avaliar, é ambulatório. Perfeito. Estão mandando bem. Próxima pergunta. Essa é do ENAD também. Paciente de 45 anos, empresário ansioso, apresenta queixa de dor em fossa ilíaca esquerda e constipação com ritmo intestinal, evacuando 2 vezes por semana, com fezes em síbalas. Quem não sabe o que é síbalas, é cocô de cabrito, nos últimos 5 anos. Queixa-se concomitante de distensão abdominal periódica, nega perdas sanguíneas, anorexia e perda de peso. As queixas pioram em período de tensão emocional. Ao exame físico, apresenta dor à palpação na fossa ilíaca esquerda de intensidade leve, na região afetada. Palpa-se o cólon sigmoide, espástico e doloroso. Toque retal normal. Foi solicitado um enema opaco que se encontra abaixo. Aí nosso enema opaco. Diante disso, pergunta-se: diagnóstico mais provável, conduta a ser tomada e quais as principais complicações dessa doença. A hora que quiserem. Toda hora eu escrevo no errado.
Vamos lá, crianças. Ó. Ninguém ainda? Se quiserem falar, podem falar também. Ficarem com preguiça de escrever, podem abrir o microfone ali no cantinho, aqui no cantinho. Clica aí, abre o microfone e podem falar. Então, vamos lá, já temos algumas respostas aqui. Diverticulite. Então, vamos lá. Temos. Só um segundo, só estou achando. Vamos lá. Doença diverticular. Doença diverticular, solicitar coluna, perfuração e sangramento, diverticulite, colonoscopia, abscesso e fístula colo, diverticulite, tratamento clínico e perfuração. Outro já falou, não faz coluna em diverticulite, contraindica. Diverticulite, tratamento clínico, diverticulite, antibiótico terapia, colonoscopia, exato, tá certo, tá? Não faz mesmo coluna em diverticulite. E aí? É doença. Muitos escreveram diverticulite, muitos escreveram doença diverticular. Então, primeira coisa, isso é diverticulite ou é doença diverticular? Muito bem. Isso é doença diverticular. Diverticulite é apendicite do lado esquerdo. Tem que ter massa palpável, dor à palpação. Ele não tem nada disso. Inclusive, é o palpo sigmoide, que está espástico e doloroso. Então, qual é o diagnóstico provável? Doença diverticular. Então, vamos falar um pouquinho de doença diverticular. O que causa doença diverticular? Vamos lá, quem dá mais? Eu tenho dois tipos de doença diverticular, vocês lembram? Isso, constipação é uma causa, ele tem constipação. Constipação é a causa mais comum do divertículo do lado esquerdo ou do lado direito? Tudo bem, constipação, pressão na alma. O outro já botou constipação e idade. Idade é mais comum do lado direito. Constipação é mais comum do lado esquerdo. Por quê? Isso mesmo. Enfraquecimento da musculatura intestinal com a idade. Perfeito. Vão dar os divertículos hipotônicos, que são mais comuns do lado direito. E a constipação dá do lado esquerdo, que é mais comum no geral,
comum no reto sigmoide, por aumento da pressão intraluminal. Então, vamos olhar aqui, ó. Lado direito não tem divertículo, estão vendo aqui, ó? Lado direito não. E o lado esquerdo? Aqui, ó. Estão vendo aqui? É um divertículo aqui, ó. Outro divertículo aqui. Essas bolinhas do lado de fora preenchidas, isso é tudo divertículo, por aumento da pressão intrabiluminal. Então, ele não tem diverticulite. Ele tem doença diverticular hipertônica do cólon esquerdo. Qual a conduta a ser tomada? O tratamento é? Então, vamos lá. Pode repetir a causa. Eu tenho duas causas da doença diverticular. Doença diverticular mais comum é do lado esquerdo, acomete mais a junção reto-sigmoide, intimamente relacionado com constipação crônica. Ponto. Porém, existe um tipo de doença diverticular que acomete mais os pacientes idosos por atrofia da musculatura do colo. Quando isso acontece, ele é mais comum do lado direito, e são os divertículos hipotônicos. Os divertículos hipertônicos complicam mais, vamos adiantar um pouquinho, com diverticulite, porque eles são hipertônicos, o buraquinho é muito fechado. Os divertículos do lado direito cursam mais com sangramento, porque a vascularização é maior no colo direito. Vocês lembram lá da anatomia, se tiveram há muito tempo. Quem vasculariza o lado direito é a mesentérica superior. Quem vasculariza do lado esquerdo é a mesentérica inferior, que é muito menor. Por isso que ele sangra mais do lado direito que do lado esquerdo. Qual é a conduta? Muito bem. Tá? Dieta, tratamento é dietético, principalmente, ele tem que melhorar essa evacuação. O principal é beber bastante líquido. Única controvérsia, né, que alguém já escreveu, que é aumentar fibras. Isso agora é controverso. No momento que você tem divertículo, você pode até aumentar fibras, mas tem que ser aquela dietetinha com mucilon não, Nicovlar, não, cara, esqueci o nome agora. Tem um remédio dietético já vem pronto daquele. Nicovlar é anticoncepcional. Tem um remédio que já vem pronto, que você der macro, mandando ele comer com macro, semente, essas coisas, pode obstruir a luz quando é do lado esquerdo e fazer apendicite. Então, é contraindicado dieta rica em fibras para esse paciente. Tá? Então, a única coisa que vocês têm que tomar cuidado. Dieta laxativa e beber bastante líquido. Esse é o tratamento para ele. Qual as complicações mais comuns? Do lado esquerdo, o mais comum é diverticulite, estenose pós-diverticular. Vocês podem botar fístula, igual alguém botou ali, para bexiga, para algum outro órgão, pode colocar para mim. E um adendo que você ganharia a mais, você poderia botar sangramento. Porém, o sangramento é disparado, mais comum do lado direito. Ok? Essa pergunta foi boa, hein? Vamos lá para a próxima. Foi mesmo? Foi. Homem de 65 anos é levado pelos filhos ao PS por apresentar fraqueza e várias evacuações com fezes escuras. Diz que teve uma gripe forte há 15 dias, tendo tomado vários remédios por uma semana. Melhorou na gripe, mas passou a ter um pouco de dor no estômago. Há 5 dias, vem tendo 2 a 3 episódios diários de fezes mais escuras e mal cheirosas, e passou a sentir fraqueza progressiva. Nunca vomitou nesse período, embora chegasse a sentir, por vezes, um pouco de enjoo. Refere ter feito uma refeição leve há cerca de 2 horas. Está em bom estado geral, mas descorado. Taquicárdio, ritmo regular, pressão arterial está 12/8, uma hemoglobina de 9, mas um hematócrito de 28. Além de administrar inibidores da secreção ácida e gráfica, e reposição intravenosa de volume, a abordagem inicial desse paciente deve incluir colonoscopia,
internação em endoscopia digestiva alta imediata, internação em endoscopia digestiva alta nas primeiras 24 horas, internação em transfusão de sangue, solicitação de endoscopia digestiva e autoambulatorial, com orientação de retornar ao hospital se apresentar vômito com sangue ou, às vezes, se continuarem as fezes escuras. Vamos lá, quem dá mais? Vocês estão bem? Vocês já viram essas questões na NAD, não é possível. Doutor Nilson vai ficar orgulhoso de vocês, rapaz. Ok, ótimo. Maioria, todo mundo colocou letra C, tá certinho. Agora vamos conversar sobre isso, né? É um paciente com hemorragia digestiva, provavelmente, uma história muito parecida com melena, uma história que tomou analgésico, algum anti-inflamatório, a gente não sabe, algum medicamento para resfriado, a maioria à base de analgésico anti-inflamatório, e a partir daí começou com essas fezes escuras. Está taquicárdico, mas está normotenso. Uma hemoglobina de 9,3 e um hematócrito de 28. É só isso que a gente sabe por enquanto. Aí você internou, você foi lá, administrou um bloqueador de bomba, alguma coisa, fez um volumezinho lá leve, porque não está nem hipotenso, e começou uma série de exames. Então, primeiro que tem que ficar, que todo mundo pensou em hemorragia digestiva alta, que isso é clássico, não é isso? Acima do ângulo de Treitz, se exterioriza por melena e vômito com sangue, e hematêmese. Abaixo do ângulo de Treitz, sangue vivo nas fezes. Isso é mais ou menos verdade. Isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Se ele tiver um sangramento do lado direito, até colo direito, em maior quantidade, dá tempo desse sangue metabolizar e sair como melena. Então, você não descarta completamente que esse sangramento não é do colo direito, não, ou delgado. Lógico que eu tenho que a principal causa, eu também acho que é hemorragia digestiva alta. Então, a primeira pergunta. Quais são? Por que ninguém botou a letra B? Por que ele não tem que fazer endoscopia digestiva imediata? Quais são as indicações para ele fazer hemorragia digestiva, endoscopia digestiva imediata? Trânsito lento também, perfeito. Um que ele está estável. Então, eu estava falando. Então, primeira indicação de endoscopia de urgência. Instabilidade hemodinâmica. Perfeito. Tá? Porém, não é a primeira conduta. Qual é a primeira conduta na instabilidade hemodinâmica? A aula que o professor Nilson dá para vocês na quarta-feira de manhã. Estabilizar, perfeito, reposição volume. Ele fala em repor sangue. Ele tem indicação de sangue? Por que não? Perfeito, não tem. Por quê? Médio. Tá bom, não tem médio. Gostei. Um aí respondeu, não tem choque, já melhorou. O do 7 está certo, mas não é a principal, isso é perda aguda. Lembra do trauma, o cara bateu de carro. Quando que você faz sangue para ele? Com a hemoglobina abaixo de 7? É igual ao mesmo raciocínio, só que esse aí não bateu de carro. Ele pegou um vaso do estômago e passou a sangrar. Não é refratária a volume? Médio. Choque grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Já escutaram falar nisso? Tá certo. Ele não está hipotenso. Não tem indicação nenhuma de tomar sangue. Choque grau 3 é a indicação de você passar sangue. Frequência cardíaca maior
do que 140, frequência respiratória maior que 40, pressão arterial sistólica menor do que 80. No sangramento crônico, que é provavelmente o caso dele, a hemoglobina é menor do que 7, tá? Mas voltou complementar. Então, ele não tem. Qual a principal causa de hemorragia digestiva que precisa de endoscopia de urgência? Essa eu quero ver responder, hein? Chegou no pronto-socorro vomitando sangue, você falou, chama o Márcio que tem que fazer endoscopia. Muito bem, parabéns para vocês. Varize de esôfago. Você lembra que quando você faz hipotensão, você quer mandar sangue para o seu cérebro e para o seu coração. Faz vasoconstricção periférica esplâncnica, o sangramento da barriga para. Esse é um detalhe importante. Por isso que a maioria das hemorragias digestivas param espontaneamente. Mas se você tem varize de esôfago, você tem hipertensão portal. Se você tem hipertensão portal, você só vai fazer hipotensão portal quando seu coração parar. Então, varize de esôfago é uma das indicações de endoscopia de urgência. Além, a primeira coisa é sempre reposição volêmica. Então, a conduta está certinha. Aí eu internei esse paciente. No dia seguinte, o doutor Márcio foi lá, fez uma endoscopia. Tirou o aparelho. Quando tirou o aparelho, normal a endoscopia. Próximo passo. Manda para casa? Colonoscopia, tá certinho. Tá? O Transamin voltou. Alguém já perguntou ali do ácido tranxenâmico, que é o Transamin. Ele voltou à moda por causa do trauma. Porém, ele só é efetivo nas primeiras 24 horas do trauma. Alguns livros ainda falam 6 a 12 horas. Mas no trauma agudo, sangramento crônico, ele não tem resposta, não. Tá? E esses estudos foram mais feitos em pacientes com vítima de politrauma, que eles fazem discrasia sanguínea. E mostrou bom resultado quando você faz nas primeiras 2 a 6 horas. Sangramento crônico igual a esse não tem bom resultado, não. Mas pensou bem, mandou bem. Ok? Então, parabéns, é isso aí mesmo. Então, vocês estão entendendo a linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio vocês não podem perder nunca. Tá? Sempre trabalhar com bom senso. Vamos lá. Próxima questão. Homem, 62 anos, pedreiro, procura o pronto-socorro com queixa de dor abdominal há 2 dias. Diz que a dor é no meio da barriga e vem aumentando. No começo, melhorou com o analgésico que a esposa lhe deu, mas agora não passa e dói a barriga toda. Vomitou 2 a 3 vezes hoje. Evacuou muito pouco hoje cedo. Diz que não elimina gases desde o início da dor. Passou no pronto-socorro perto da sua casa, onde fez uma radiografia mostrada a seguir. Tomou medicação na veia, que aliviou um pouco a dor e as náuseas. E foi orientado a procurar um hospital maior, se a dor voltasse. Está com fome, embora sinta muita sede. Diz que desde ontem não para nada no estômago. O exame físico revela que o paciente está em bom estado geral, mas bastante desidratado. O abdômen é globoso, está bastante distendido e difusamente doloroso. Na região inguinal direita, nota-se abaulamento de cerca de 5 centímetros de diâmetro e doloroso e tenso. Não está hiperemiado. O paciente diz que não se queixou desse caroço porque faz mais de 2 anos que ele aparece em cólica e só dói quando é palpado. Há 2 dias apareceu e não saiu mais. Diagnóstico, questão do ENAD. Parece o doutor Nilson que fez essa questão. Ó. Qual o diagnóstico sindrômico? Qual o diagnóstico etiológico? Indique 2 informações que não estão muito claras na história clínica e que, se adequadamente pesquisadas, ajudariam a suspeitar mais precocemente do diagnóstico sindrômico e mesmo do diagnóstico etiológico.
No exame desses pacientes, como é esperado que sejam os ruídos hidroaéreos? Preste atenção no tempo, hein? Qual deve ser o tratamento desse paciente nas próximas 2 horas? Boa questão, hein? Sim, o primeiro, doutor Nilson, já morreu de orgulho de vocês. Vamos lá, continua lá. Já ganharam 3 pontos na questão, hein? Abdômen agudo obstrutivo, óbvio que é encarcerado. Quero ver a B, que vale 3 pontos também. Ele respondeu, ele perguntou ele evacuando. Ó, evacuou muito pouco hoje cedo. Ah, isso eles perguntaram. Toque retal, não nesse caso. Tem que fazer, mas não. Não. Sinal flogístico na região inguinal. Falaram, perguntaram. Ele fala que não tem sinal flogístico na região inguinal quando ele mostrou o caroço. Vamos lá, vamos ajudar a raciocinar. Ele tem 62 anos, está no meio do caminho. Ele não é muito idoso, mas também não é mais jovem. Quais são as principais causas? Não, abdômen agudo obstrutivo todo mundo acertou. Querem saber do porquê que ele fez aquilo. Diagnóstico etiológico e provavelmente do síndrome. Quais são as principais causas de obstrução intestinal no paciente jovem? Perfeito. Tem primeira aderência, tem cirurgia prévia? Perfeito. Um já respondeu. Segunda causa. Hérnia inguinal. Ninguém perguntou se ele tinha caroço na virilha. Olha só. É só pela etiologia. Por isso que vocês sempre têm que encaixar a teoria na prática. Então, delgado, aderência, hérnia encarcerada e tumor extraluminal. E no paciente idoso? 3 causas. Quais são? Paciente idoso, quais são as causas? Estou esperando. Neoplasia do colo de que lado? Volvo também está certo. Isso, neoplasia de colo esquerdo. Perfeito. Volvo e... Já teve questão hoje. Três causas, faltou uma. Na verdade, o volvo é o terceiro, faltou a segunda causa. Diverticulite, muito bem. Doença diverticular, não. Diverticulite, ou melhor ainda, estenose pós-diverticulite. Então, acertaram. Olha só como é que ficou. Então, o que eu tinha que ter perguntado? O senhor já operou antes? Primeira pergunta que eu tinha que ter perguntado. Segundo, o senhor tem algum caroço em algum lugar que aparece e desaparece, que agora apareceu e não ficou mais? Olha só, ninguém perguntou isso. Aí vem, o toque retal está importantíssimo. Tem alteração do hábito intestinal, toque retal. 60% dos tumores do lado esquerdo alcançam com o dedo. Olha que interessante. Tem constipação crônica para eu pensar em volvo? Então, essas coisas que faltaram. Viu como é que a teoria continua importante numa questão prática completamente? Faltou o cara. Ah, é obstrução. Quais são as principais causas de obstrução? Isso. Acabou. Ah, é abdômen agudo inflamatório. Qual é as causas? Apendicite de colecistite de verticulite. Vai seguindo por aí. Esse é o raciocínio que vocês têm que fazer. Como é que está o ruído hidroaéreo? Isso, perfeito. No início, está aumentado. E
depois, abolido o ausente. Perfeito. Agora, olha a pergunta, hein? Olha a pergunta, que vale também 3 pontos. Como deve ser o tratamento desse paciente nas próximas 2 horas? Vale mais 3 pontos. Prestem atenção no paciente. Tento reduzir a hérnia ou não tento reduzir a hérnia? Primeira pergunta. Vocês já viram a hérnia encarcerada. E aí? Por que eu não... Alguém botou ali cirurgia. Por que eu não reduzo a hérnia? Isso, já passou mais de 6 horas, mesmo não tendo sinais flogistas. Em 2 dias, cirúrgico. Mas eu opero ele de imediato? Agora? Pego ele e levo para a sala? É a pergunta. Por isso que eu escrevi essas 2 horas aí. O que eu faço com o estudante? Que é cirúrgico, tudo bem, vocês já acertaram. Cirúrgico. Pergunta é, levo ele para a sala e opero agora ou faço alguma coisa? Tem que estabilizar antes. Perfeito. Como? Alguém já escreveu ali. Está com distensão? Sonda nasogástrica, reposição volêmica. Qual é o principal parâmetro de uma reposição volêmica? Diurese, perfeito. Então, sonda vesical e diurese. Perfeito. Entenderam como é que é a linha? Eu tenho certeza, e quando vocês leram isso, estava até um pouquinho difícil, até que ele falou do caroço na virilha. Aí ficou claro. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Mas os caras fazem umas perguntas, você vê como é que vocês provavelmente, muito de vocês iam ganhar meio certo aqui, meio certo ali, 75% da questão. Vocês têm que ter o raciocínio, aquele troço tem que ir encaixando. Então, vocês sempre têm que pegar a parte teórica com a parte prática. Por isso que eu fazia com vocês aquela aproximação teórico-prática, isso tem que encaixar. Medicina tem que ser um encaixe, as coisas têm que ir encaixando na cabeça de vocês. Tá? Perfeito, mas foram bem. Tio Nilson está orgulhoso de vocês. Vamos para a próxima. Não, passei direto. Homem, 35 anos, queixa-se de incômodo na região inguinal direita que se acentua aos esforços físicos. Não tem antecedentes mórbidos significativos. Ao exame clínico, você constata a presença de um abaulamento na região inguinal direita que se acentua a manobra de Valsalva. Seu diagnóstico clínico é de uma pequena hérnia inguinal. A partir desse momento, você podem responder, leiam e respondam. Isso aí, estou gostando de ver. Todas essas questões que vocês estão vendo no início são questões do ENAD. O ENAD tem algumas características. O nível da prova do ENAD, comparando com o da residência médica, é um nível um pouco mais baixo. Mas eles têm um critério importante, que foi a época que eles estavam valorizando demais o programa de saúde da família. Então, eles queriam saber mais a conduta que você queria e deveria fazer com esses pacientes. Essas questões encaixaram muito no raciocínio que a gente tinha para a clínica cirúrgica, que a gente queria formar o médico generalista com algum conhecimento de cirurgia. Vocês podem ver que esse tempo todo que vocês já passaram pela cirurgia com a gente, nós não cobramos de vocês técnica cirúrgica, que faz um procedimento cirúrgico. Que a intenção nossa não era formar um cirurgião, era formar um médico generalista. Tanto é que quantas vezes vocês já não ouviram que a clínica cirúrgica tem que ser igual à clínica médica.
Diferença que a clínica médica você dá um comprimido e a clínica cirúrgica no final vai um pedaço. O resto tem que ser igual, não pode mudar nada. Por isso tem esse nome na frente, clínica. Então vamos lá. O conselho o doente aguardar a evolução, tendo em vista que a hérnia é pequena? Não, é o contrário. A hérnia, quanto menor, pior é. Que a hérnia pequena tem dificuldade de sair, mas quando ela sai, ela tem dificuldade de voltar. Então, hérnia é o contrário. Guardem sempre isso também. Indica a cirurgia se o raio-x de tórax, eletrocardiograma, estudo de coagulação dos pacientes estiverem normais? Não. Então, a indicação da cirurgia está indicada. Os exames complementares dependem também da história clínica e do exame físico. Lembra que a gente já aprendeu vários. Se o paciente é asa 1, sem comorbidade, você examinou ele todo, você não encontrou nada, o tratamento continua. O tratamento cirúrgico é indicado e não precisa de exame complementar. Solicita, essa aí é ótima, ultrassom da região inguinal para confirmar diagnóstico de hérnia é clínico. Não esqueçam mais disso, perfeito. Solicita doente a não fazer, faça esforço físico e volte em 6 meses. Besteira, para ver se a hérnia ficou boa, não fica bom sozinho. Então, letra A, todo mundo acertou. Bom se eu não repetisse essas questões todas na prova de vocês, hein? E essa questão eu adoro. Paciente gestante ou grávida, não falou quantos meses, na emergência de um hospital, com quadro clínico de abdômen agudo inflamatório. Nessa situação, a indicação mais frequente da laparotomia é, e agora? Alguém levantou a mão aí, pode falar, pode falar. Eu só não vi o nome. Só entrar no cantinho aqui, tira a voz e pode perguntar. Ou levantou a mão sem querer. Podem perguntar. Podem abrir o microfone, podem perguntar a hora que quiserem. As duas principais causas de abdômen agudo, apendicite e colecistite. E isso se mantém também na gestante. As duas causas principais de abdômen agudo inflamatório. Mas ele fez uma... E é meio... Na gestante, é empate. Apendicite e colecistite são muito parecidos. Alguns trabalhos falam que a colecistite na gestante é mais comum que na apendicite, porque ela tem alguns hormônios, progesterona, que é relaxante da musculatura uterina. Ela relaxa a musculatura da vesícula também. Então, aumenta a probabilidade de dor no hipocôndrio direito por cálculo. Aumenta a formação de cálculo. Por isso que a gente fala que a mulher exatamente, relaxa a vesícula, aumenta o colesterol, a gente fala exatamente que a paciente com clínica clássica de colecistite é a paciente baixinha, multípera, porque tem esse relaxamento da musculatura, né? Baixinha, multípera e gordinha. Então, é a paciente clássica. Por causa disso, relaxa muito a musculatura ali. Se relaxa, a chance do cálculo impactar ela terra ali. Mas vocês já viram que alguns defendem na colecistite aguda o tratamento de emergência ou tratamento expectante. A gestante é uma das pacientes que respondem muito bem a tratamento expectante. Raramente você opera. Mas a apendicite não tem jeito. O tratamento da apendicite é cirúrgico. E o diagnóstico na apendicite é difícil, tá? Na gestante, por causa do útero. À medida que o útero cresce, ela vai deslocando o apêndice em direção ao fígado, que o útero vem crescendo, vem empurrando o seco. E, às vezes, a dor é lá no hipocôndrio direito. Normalmente, o diagnóstico diferencial é por exame de imagem. Tá? Não é contraindicado fazer TC na gestante. É óbvio que você deve protelar o máximo que você puder. Você vai qualquer coisa pedir TC. Você vai acabar pedindo inicialmente ultrassom. Na dúvida, você pode fazer a TC. Tá?
A apendicite no primeiro trimestre induz abortamento, é uma das causas, e no último trimestre você induz a trabalho de parto prematuro. A indicação de laparoscopia, de cirurgia laparoscópica na gestante, é relativo, mas pode induzir a trabalho de parto prematuro e abortamento. Alguns autores, existem muito poucos casos, né? A maioria defende o tratamento precoce cirúrgico. Ok? Perfeitos, mandaram bem. Vamos para a próxima. Paciente, 57 anos, deu entrada na emergência com dor intensa epigástrica, que teve início em sua residência subitamente. Relata o paciente que vem sentindo dor na boca do estômago seguidamente e que ela sempre melhora de intensidade quando ele bebe um antiácido efervescente. No dia de hoje, ele tomou a medicação caseira habitual, com pouca melhora. E depois de alguns minutos, a dor voltou com mais intensidade, se espalhando pelo alto do abdômen, e ele sentiu que a sua barriga estava ficando muito dura. No exame físico, percebia-se um paciente distendido, apresentava hipertimpanismo à percussão em toda a sua extensão, inclusive a superfície que correspondia à loja hepática. E o que chamava mais atenção dos médicos era a extrema rigidez de sua musculatura abdominal. Ele realizou rotina hematológica e raio-x abdominal, realizado com o paciente em pé, mostrando presença de ar fora das vísceras, acumulando-se principalmente na região subdiafragmática. Com essas evidências acima, responde a pergunta abaixo, qual é o diagnóstico sindrômico? E a próxima questão, qual é o diagnóstico etiológico? Já tem as duas aqui. Quem errar essa, volta para o 8º período correndo. Muito bem, todo mundo acertou. É uma questão clássica. Depois que você aprende essas questões, elas ficam muito claras, né? Elas ficam muito claras. Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, não havia dúvida nenhuma do abdômen agudo perfurativo. Do espaço curto de tempo, dor aguda, intensa, rapidamente tornou-se difusa, descreve um abdômen bem clássico, perda da percussão na área hepática, tá? Sinal de Joubert, clássico, aquilo ali. Isso é um abdômen agudo perfurativo. Ponto. Abdômen agudo perfurativo significa perfuração de víscera de grosso calibre, guardem isso. Apendicite não dá pneumoperitônio, pelo amor de Deus, tá? Não pequeno calibre não dá pneumoperitônio. Mas o apêndice perfura. Mas o que causou a apendicite não foi a obstrução da luz lá em cima? Então não dá. Só se necrosar o seco e o seco perfurar, porque o seco é uma víscera de grosso calibre. Então, a apendicite não dá pneumoperitônio. É perfuração de víscera de grosso calibre. Mais comumente, uma doença ulcerogênica acidopética. Então, úlcera. Então, primeira pergunta, qual é a localização mais comum da úlcera? Aonde que perfura mais comum? É onde a úlcera é mais comum. Aonde é? Deixa eu só ver uma coisa. Estamos num número bom. Antro, muito bem, não. É segundo lugar. Corpo piorou muito. Corpo só se for câncer. Qualquer úlcera gástrica fora do antro, você pensa que é câncer. Muito bem, duodeno. Porque, lembram disso? O estômago tem um fator de proteção muito grande para o ácido, porque o ácido é produzido lá. Então, tem aquela barreira mucoide. O duodeno não tem barreira mucoide.
O primeiro centímetro do duodeno tem uma célula especializada chamada célula de Brenner, que a única coisa que ela faz na vida é secretar bicarbonato. Então, ela é baixo tampão, bicarbonato é baixo tampão, para diminuir. Depois, quando chega na segunda porção, é a própria secreção bílio-pancreático, que é altamente alcalino. Então, o bulbo duodenal fica muito suscetível à interferência do ácido clorídrico. Então, as úlceras ácido-dependentes são mais comuns no bulbo duodenal. Segundo lugar é o antro, porque o antro tem aquela peristalse em marcha ré, que é o antiperistaltismo, para a comida ficar rodando lá dentro e formar o quimo. Então, primeiro lugar é bulbo, segundo lugar é antro, mais especificamente a região pré-pilórica. Que úlcera que sangra mais e que úlcera que perfura mais? Crônica ou úlcera aguda? Quem dá mais? Silêncio fúnebre. Está melhorando, estamos melhorando. Muito bem, vamos lá, mais chute, vocês estão indo bem. Teve gente aí já acertando. Então é isso mesmo, a maioria acertou. O que é que acontece? Lembra daquelas úlceras de perna, aquelas pacientes com uma lesão endodérmica, ela tem aquelas lesões enormes que sangram pouco. Por que aquilo sangra pouco? Porque o processo inflamatório crônico faz microesclerose da pequena circulação. Então, as úlceras crônicas raramente sangram. Então, o ácido vai corroendo, para o processo inflamatório, a esclerose. Vai corroendo para o processo inflamatório, a esclerose. Até que uma hora ele passa pela parede toda e perfura. As úlceras agudas, que são normalmente as úlceras de estresse, Curling, do queimado, e Cushing, do politraumatizado, o ácido vai corroendo tão rápido que o primeiro vasinho que chegar, ela sangra. Então, está certinho. E alguém já respondeu a próxima pergunta. A vascularização é mais posterior. Então, posterior estão os vasos maiores. Então, posterior sangra mais. Anterior perfura mais. Então, a úlcera que mais perfura, mais comumente, úlcera de bulbo duodenal, crônica, parede anterior. A úlcera que mais sangra, bulbo duodenal, parede posterior e aguda. Muito bem. Mais uma para terminar? Então, vamos lá, para a gente ir embora, hein? A gente chega exatamente na metade, 12ª questão. Muito bem, 100% de acerto. Antes da gente comentar, quero pedir um favor para vocês, hein? Não é dar joinha, não, e curtir a página, não. Dá presença a todo mundo. Escreve presente aí, que vai ser a presença de vocês de hoje, que eu tenho que mandar para a coordenação depois. Isso aí. Legal. Bacana isso aí, a presença de vocês.
Isso. Quem tiver... Eu vi que parece que está todo mundo com o nome lá. Às vezes a pessoa aparece o aparelho que ele está, por isso que é legal botar o nome. Mas pode botar a presença, que depois eu vejo isso tudo para vocês, legal. Então, isso é um clássico de ilho biliar. Tenho certeza que todo mundo acertou isso aí quando viu a aerobilia. Né? A aerobilia fecha esse nosso diagnóstico. Então, qual é o clássico do paciente com ilho biliar? Ele faz colecistite aguda, que é um cálculo que impactou lá no ducto cístico linfundíbulo. Aquele cálculo vai impactar lá na saída. Aí o que acontece? Começa ali, aquela mucosa começa a liberar fosfolipase A. A fosfolipase A ativa a lecitina da bile, que transforma em lecitina. A lecitina tem uma função adstringente. Começa a quebrar gordura. E a membrana citoplasmática é lipoproteica. Então, ele faz um processo inflamatório local, depois esse processo inflamatório torna-se difuso. Aí as bactérias do cólon, que a vesícula tem tropismo por Gram negativo, então Escherichia, Klebsiella e Proteus, vão naquele tecido lá e começam a fazer uma infecção secundária. Com isso, a pressão vai aumentando lá dentro, junto com pus lá dentro, com a formação purulenta. Essa pressão começa a vencer a pressão da arteríola. E a vesícula necrosa. Quando a vesícula necrosa, normalmente ela rompe. Se ela rompe para peritônio livre, ele faz uma peritonitidade com o abdômen abre. Porém, às vezes eu tenho uma alça bloqueando aquilo, que as alças migram para restringir o processo inflamatório. Aquela isquemia, aquele processo inflamatório da alça, da vesícula adere na alça. Então, quando a vesícula perfura, ela perfura para dentro de uma alça. Pode ser o cólon transverso. Quando é para o cólon transverso, vai sair aquele cálculo nas fezes e acabou. E nunca mais tem episódio. Mas, às vezes, sai no delgado. Assim que a vesícula abre e a secreção purulenta vem para o intestino delgado junto com o cálculo, o paciente melhora da colecistite na hora, porque acabou a obstrução. O paciente fica ótimo daqui. O paciente melhorou. Já aquele cálculo que é no delgado vai impactar em algum lugar. Ele impacta lá na válvula ilicecal e o paciente começa a ter um quadro de abdômen agudo obstrutivo. Então, o quadro começou com abdômen agudo inflamatório, cessou o abdômen agudo inflamatório, ele passou a fazer um abdômen agudo obstrutivo. Você faz um raio-x de abdômen, normalmente você não vê o cálculo, que cálculo não é radiopaco, o cálculo da vesícula, mas você vê o sinal indireto da comunicação da vesícula com o intestino. O intestino tem ar, o ar vai para a vesícula, vai para a via biliar. Isso se chama aerobilia, tenho certeza que foi por causa disso que vocês acertaram. Tratamento é cirúrgico. Tratamento inicial é você retirar o cálculo dali, tratar a obstrução. Você abre a vesícula, abre o intestino, tira o cálculo, tratou a obstrução e fecha. Se o paciente estiver grave, você faz a colestectomia no segundo tempo. Se ele estiver bem, você até programa a colestectomia no mesmo tempo. Mas, normalmente, esse paciente, mesmo quando não faz colestectomia, tem uma boa evolução. Ok?